From our archives, the Billy Graham Classics. Agora quero que você se volte comigo para o 1 Coríntios, o 9º capítulo, que começa no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm uma corrida correm todos, mas só um recebe o prêmio? Correi, pois, para que possais obter. E todo homem que se esforça pela maestria é temperado em todas as coisas. Agora, fazem-no para obter uma coroa corruptível, mas nós uma eterna coroa incorruptível. Por isso, corro assim, não tão incerto. Por isso combato eu, não como alguém que bate no ar, mas mantenho o meu corpo sob sujeição, para que não seja de modo algum, quando prego aos outros, eu mesmo seja reprovado. Então o 12º verso do próximo capítulo. Por isso, aquele que pensa estar de pé tome cuidado para não falhar. Não há provação, tentação ou problema, mas tal como é comum a todos os homens. Mas Deus é fé, que não permitirá que sofrais para serdes tentados acima do que sois capazes, mas, com a tentação ou a provação, farás também um caminho de fuga, para que possais suportá-la. Os jovens de hoje enfrentam muitos problemas, especialmente a pressão dos pares, e a palavra mais difícil que os jovens têm a dizer hoje é a pequena palavra não. Se são drogas, seja pegando um cigarro, se é sexo ilícito, seja o que for, é a palavra mais difícil. Diz não quando vem a pressão dos pares, quando os hormônios começam a subir, quando a emoção está lá. Sim, estamos todos tentados, mas não há tentação que te leve, mas sim o que toda a gente já teve. Você diz, bem, Jesus teve tentações assim? Claro que sim. Diz, ele foi tentado em todos os pontos como nós somos, mas sem pecado. Porque no momento em que você é tentado, Deus fornece uma maneira de escapar. Há uma saída, ele fornece. Mas você tem que tomar a decisão de seguir esse caminho, e quando tomar essa decisão, o Espírito Santo está lá para ajudá-lo e dar-lhe força e coragem. E então outro homem, outra pessoa na Bíblia, um jovem, chamava-se Daniel. Em Daniel 1h08 diz: E Daniel propunha em seu coração que não se contaminasse com a porção da carne do rei, nem com o vinho que bebeu. Daniel era um jovem com um propósito. Sua motivação para servir a Deus tinha chegado cedo, porque Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, tinha vindo a Jerusalém e capturado Jerusalém. Capturou o rei e capturou alguns jovens judeus que ele queria levar de volta para a Babilônia e treiná-los na língua da Babilônia e todos os caminhos da Babilônia, para que eles pudessem ajudá-lo na administração de seu império. E um deles era Daniel, e ele queria jovens com quem não houvesse defeito, bem favorecidos e hábeis em toda a sabedoria, e astutos no conhecimento e na compreensão da ciência. Ele queria que ele fosse proficiente em física e todos os estudos científicos da época. E durante o período de treinamento eles trouxeram os melhores alimentos para Daniel comer. Mas Daniel queria o estilo de vida simples. Ele queria comer comida comum. Ele não queria comida rica fora da mesa dos reis. E perguntou ao chefe do seu programa de formação, o seu professor, se podia fazê-lo. E o professor hesitou. Ele disse: se o rei descobrir isso, eu vou perder a cabeça. Então Daniel disse: bem, por que você não nos dá 10 dias e vamos experimentar? E assim, em 10 dias, eles os alimentaram apenas com feijão, água e as coisas que Daniel estava acostumado a comer. Comida simples. E quando os 10 dias terminaram, Daniel e seus amigos estavam mais fortes e mais bonitos do que todos os outros que eles estavam alimentando todos aqueles alimentos finos da mesa do rei. Quão diferente daqueles que não podem esperar até sair de casa para viver isso. Porque Daniel tinha sido levado 1.500 milhas. Quem diria? Quem se importaria se ele bebesse o vinho e ficasse bêbado? Comesse o melhor e vivesse um estilo de vida suave? Daniel estava longe de casa, mas viveu a vida que aprenderá a viver como um jovem de Deus. Ele poderia ter ganhado popularidade entregando-se, e este não precoce na sua juventude preparou-o para o grande não quando teve de enfrentar a cova dos leões, quando teve de enfrentar Belsazar, o rei. Ele disse que não, porque tinha aprendido no início.
Nós nos contaminamos comendo demais. 11 vezes nos falam sobre o excesso de comida na Bíblia. Sobre beber álcool, consumo de drogas, muita televisão. Jesus disse, em Lucas 21h34, e cuidai de vós mesmos, para que em nenhum momento vossos corações sejam sobrecarregados de subjugação e embriaguez e os cuidados desta vida, para que o dia da morte venha sobre vós desprevenidos, ou o dia da sua vinda vem sobre você desprevenido. Paulo disse, não providencie a carne, para satisfazer as suas concupiscências. Pedro disse, pelo tempo passado, andamos em lascívia, luxúrias, excesso de vinho, folias, banquetes e abomináveis idolatrias. E tu, você vive uma vida disciplinada? Você vive uma vida organizada? Você tem sua vida organizada e disciplinada a ponto de poder dizer não àquelas coisas que você sabe que estão machucando o seu corpo? Você vê que o Bíblia ensina que seu corpo é o templo de o Espírito Santo. Deus não vive em um prédio de igreja. Deus vive em você. E um grupo de nós chamado a Igreja de Assembleia compõe a igreja. E nós usamos o edifício e suas instalações para nos encontrarmos e por isso é um edifício sagrado. É um edifício sagrado, como o templo era na época de Jesus, ou as sinagogas eram consideradas. Mas o verdadeiro templo de Deus é o seu corpo. E ainda assim você prejudica o seu corpo pela forma como o trata. E então outro homem na Bíblia, um jovem que disse não, que mudou a história, foi José. Ele era o menino que seu pai mais amava, aparentemente, e as outras crianças ficaram com ciúmes e inveja dele. E então eles disseram, vamos matá-lo. E Rúben disse, seu irmão mais velho disse, não, vamos colocá-lo em um poço, e vamos deixá-lo morrer lá, e o pai não saberá a diferença. Mas então surgiram alguns ismaelitas, e eles disseram, vamos vendê-lo e ganhar algum dinheiro, e então seu sangue não estará em nossas mãos. Vamos deixar que os ismaelitas o levem. Então eles o venderam como escravo para esses ismaelitas, e levarão-no para o Egito. E venderam-no a um homem chamado Potifar que estava no gabinete do faraó, e tornou-se escravo, forte, bonito. E Gênesis 39 nos fala da tentação de José. E ele disse que não, porque a esposa de Potifar era uma mulher bonita e sexy. E ela veio ter com ele e disse, José, vem deitar-te comigo, vá para a cama comigo. Eu te quero desde que você está aqui e agora todos os homens se foram. Meu marido está fora, vem comigo. E ele disse, não, eu não farei essa grande maldade. Seu marido me tratou bem, e eu pecaria contra meu Deus se fizesse isso. E ela implorou-lhe. Finalmente, ficou zangada, e saiu correndo de casa e deixou o casaco para trás. E ela começou a gritar e gritar. Ela gritou, estupro, ele tentou me estuprar. E quando o marido chegou a casa, mandou atirar José para a prisão. José disse, não, mas então Deus estava com José na prisão. E todos vocês conhecem a história de como Deus usou José e o fez primeiro-ministro de todo o Egito, e ajudou a salvar, novamente, sua família mais tarde. Uma longa história que não tenho tempo para contar esta noite. Mas a maioria de vocês sabe disso, tenho certeza. Agora a Bíblia ensina que sexo não é pecado. Deus deu, é um dom de Deus. É o uso errado do sexo que é o pecado. Deus lhe deu a capacidade de fazer amor, mas dentro dos laços do matrimônio, não fora. O adultério é errado. É quando duas pessoas que são casadas, e depois, pessoas solteiras. Está errado. É um pecado. E eu sei que o tremendo impulso, especialmente quando você vê isso em todos os balcões onde eles vendem livros e revistas. Você vê isso na televisão. Você vê isso nos filmes. Você vê em todos os lugares. E toda a atmosfera saturada com a ideia de sexo. Como você diz não? Não acredito que os jovens de hoje possam dizer não sem Cristo. Com Cristo e com o Espírito Santo dando-lhe poder sobrenatural, você pode dizer não. Mas vou dizer que é difícil. Mas as marcas de um cristão são o autocontrole e a autodisciplina. Paulo escreveu a Timóteo e disse, conserva-te puro. Ele disse, fuja da luxúria juvenil. Corra, quando essa tentação vier, corra.
Ele também disse: mas eu mantenho meu próprio corpo sob e o sujeito. E tu, você faz isso? José fez e Deus muito usou e abençoou José. E ele vai usá-lo e abençoá-lo se você disser não. Mas suponha que você diga sim a alguma dessas coisas. O que vais fazer? Tudo bem. Todos nós nascemos com a semente do pecado em nossos corações. No pecado minha mãe me concebeu, disse David. Mas você vê que essas pessoas tomaram suas decisões quando eram jovens, e Deus lhes deu o poder de dizer não às coisas que estavam erradas. Se é mentira, se é ciúme, seja o que for, e somos todos pecadores. Todos nós quebramos a lei de Deus. Todos nós merecemos julgamento e merecemos o inferno. Mas é por isso que Jesus Cristo veio. Você sabe por que ele veio? Porque a Bíblia ensina que Deus é amor. Deus te ama. E se fosse a única pessoa em todo o mundo, Deus te amaria. E ele vos amaria tanto que daria o seu filho para morrer na cruz por vós, mesmo que fosses a única pessoa que tivesse pecado contra ele. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas coisas más, Deus ama-nos. E essa palavra amor é um amor muito além do amor humano. Amor ágape, amor de Deus, amor sobrenatural. Amor além de tudo que você já conheceu. Deus te ama. Nunca duvide. E se você não conseguir nada desses 3 dias, espero que você consiga uma coisa: que Deus te ama. E Deus está disposto a perdoá-lo de todos os seus pecados. Ele está disposto a limpar a ardósia. Ele está disposto a consertá-lo como se você nunca tivesse pecado. É isso que a palavra justificação significa. Como se você nunca tivesse pecado. É isso que o sangue de Cristo faz. Quando o sangue foi derramado na cruz, esse sangue purifica de todo o pecado. Eu mereço julgamento e mereço o inferno, mas meus pecados se foram. O meu acórdão já passou. Foi tomada na cruz por Cristo quando Deus colocou sobre ele os pecados de todos nós. Eu não vou para o inferno. Eu sei isso. Eu vou para o céu. Se eu morri agora, sei que vou para o céu por causa da promessa da palavra de Deus de que, se confessarmos com a boca o Senhor Jesus e crermos em nossos corações que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Eu fiz isso. Eu sei que estou salvo. Mas quantos o receberam deram-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, mesmo aqueles que em ele depositaram a sua fé. Depois, houve outra pessoa que tomou a decisão de dizer não quando era jovem, que foi Moisés. Diz, pela fé, Moisés, quando chegou aos anos, recusou-se a ser chamado filho da filha do faraó. Ele escolheu, note, ele preferiu sofrer aflição com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado por um tempo. Sim, você pode ter prazer no pecado. Você pode se divertir em ficar bêbado com drogas em uma orgia sexual. Você pode ter prazer, mas é curto, é por uma temporada. Logo se foi, e Moisés decidiu que preferia escolher o caminho de Deus. Pensamos em Moisés às vezes como um velho com barba, mas foi em sua juventude que ele tomou as decisões que o levaram à grandeza. E há uma diferença na Bíblia entre o prazer, por um lado, e a alegria, por outro. Aquele que ama o prazer é um pobre homem, disse o escritor de Provérbios. Paulo escreveu a Timóteo e disse: mas aquela que vive em prazer está morta enquanto vive. Você está vivendo fisicamente, mas morto espiritualmente. Seu coração está morto para Deus. Você pode ser um homem morto. Acabei de escrever um livro sobre a morte, chamado Facing Death. Vai sair neste outono. E eu entrei em algumas dessas coisas. Eu entrei em coisas como eutanásia, suicídio e todas essas coisas que as pessoas estão falando hoje. O que é certo e o que é errado e como passamos por essas coisas. A Bíblia diz em 2 Timóteo, Paulo escreveu, somos amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Prazer, as coisas que apelam à nossa carne e à nossa luxúria. A alegria é outra coisa. Ela é profunda e não importa o tempo, o clima, os problemas, as dificuldades. Há uma alegria porque a alegria é produzida pelo Espírito Santo sobrenaturalmente em você, para que o mundo inteiro possa cair em você e haja uma alegria que está sempre lá.
Temos cerca de 15 ou 20 nascentes em nosso lugar em casa, e todas as nossas nascentes pareciam secar, mas há uma que nunca vacilou, e é assim com alegria. Não importa o que aconteça e como a seca possa vir, ela está sempre lá, produzida pelo Espírito de Deus. Mas o prazer é diferente. Isso é temporário. Dura apenas uma curta temporada. E tu, bem-aventurados sois vós, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos separarem da sua companhia, e vos censurarem e lançarem fora o vosso nome como mal, por amor do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e saltai de alegria, porque eis que a vossa recompensa é grande no céu, porque de modo semelhante fizeram eles, o Filho do Homem. E fizeram a mesma coisa aos pais e aos profetas. Ele diz que quando você sofre por causa de Jesus e alguém zomba de você na escola, pule de alegria, alegre-se com isso. Você está fazendo isso por amor de Jesus, mas antes alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu. Seu nome está escrito no céu? Se for, alegrem-se. Se não for, é melhor chorar até encontrar Cristo. Estas coisas vos falei, para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja plena. Você pode ter a alegria de Cristo. Você tem a alegria dele? Meus irmãos contam com toda a alegria quando caem em diferentes tentações e provações. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus em vez de todos os prazeres do Egito, porque Moisés era herdeiro do trono do Egito. Muitas grandes coisas Moisés fez no Egito. Um homem poderoso. Ele desistiu de tudo para seguir a Deus no deserto e ir com o povo desprezado que eram os escravos no Egito. Depois a Jesus. A Bíblia diz: tentados em todos os pontos como nós somos, mas sem pecado. O diabo levou-o para o deserto e tentou-o 3 vezes. E Jesus estava com fome. Ele não tinha comido 40 dias e 40 noites. Estava cansado. Tinha sede. Sim, mas você disse que ele era Deus. Ele era diferente. Oh, não. Ele tinha se despojado de todos aqueles poderes sobrenaturais naquele momento. Ele conheceu o diabo como você faz como homem. E o diabo disse: se és o Filho de Deus, manda estas pedras e transforma-as em pão. Você pode alimentar o mundo inteiro e não haverá fome no mundo. Você pode resolver todos os problemas sociais do mundo agora. Jesus, você faz isso. E você sabia que Jesus nunca discutiu com ele? Nunca o debateu. Tudo o que ele fez foi citar as Escrituras. Ele disse: está escrito, o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E então veio a segunda tentação, quando ele disse: se fores o Filho de Deus, lança-te a ti mesmo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos o encargo a teu respeito, e em suas mãos eles te suportarão. Você vê que o diabo disse: salte para fora, faça um grande espetáculo e as pessoas vão acreditar. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa morrer na cruz, como você está planejando fazer para salvar o mundo. Você pode fazer isso e todos eles acreditarão quando virem os anjos te pegando no ar. Mas Jesus disse: está escrito novamente, não tentarás o Senhor teu Deus. E então a terceira tentação foi: todas estas coisas eu te darei se caires e me adorares. Ele disse: olhe para o mundo, todo o petróleo, todo o ouro, todo o poder do mundo é seu. E Jesus não contestou com ele que ele não tinha o poder de oferecê-lo, porque ele é chamado Deus deste mundo, o príncipe poder do ar, o príncipe deste mundo. O diabo tem um poder tremendo, uma autoridade tremenda e uma riqueza tremenda, e ele pode oferecer-lhe tudo o que há se você apenas adorá-lo um pouco. Basta acenar com a cabeça e dizer: tudo bem, diabo, eu vou com você um jeitinho. De qualquer maneira, Jesus não fez isso. Ele disse: fica atrás de mim, Satanás. Está escrito que adorarás ao Senhor teu Deus, e a ele só servirás. Então a Bíblia diz que depois dessas 3 tentações o diabo o deixou, e os anjos vieram e o ajudaram. Observe essas 3 coisas. Jesus citou as Escrituras. Ele estava cheio do Espírito. Ele estava na vontade de Deus. Estás disposto a dizer esta noite não às tentações do diabo, e sim ao chamado de Cristo que lhe diz:
Arrependei-vos dos vossos pecados. Isso significa mudar o seu modo de vida. Siga-me. Ah, mas você diz, Billy, eu sou um membro da igreja e eu fui batizado. E eu fui confirmado. Sim, isso é uma coisa maravilhosa. Mas seria maravilhoso se reconfirmasse sua confirmação. Seria maravilhoso se você se dedicasse novamente às coisas que foram prometidas no batismo e na confirmação. Seria maravilhoso vir e dizer, quero me dedicar novamente a ti, Senhor, ou para alguns de vocês, como 30 e alguns por cento fizeram ontem à noite. Dirão, estou recebendo-vos pela primeira vez. Eu realmente quero vir a Cristo agora. Quero que os meus pecados sejam perdoados. Não quero correr o risco de morrer sem Deus. Você conhece Cristo? Recebeu? Você diz, Billy, o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Primeiro, esteja disposto a mudar seus caminhos. Mude de ideias. Isso é chamado de arrependimento na Bíblia. A segunda, é pela fé que você recebe Cristo. Você não trabalha para isso. Você não compra. É um presente gratuito e você recebe. Em terceiro lugar, você está disposto a segui-lo. Leitura da Bíblia, oração, testemunho, viver, deixar o amor brilhar através de sua vida. Isso é o que significa seguir a Cristo. Isso é o que significa dizer não às coisas que o diabo gostaria que você seguisse. Vou pedir-lhe que faça essa escolha esta noite. Vou pedir-lhe para fazer algo que vimos centenas de pessoas fazerem ontem à noite. E vimos pessoas em todos os continentes em mais de 60 países. Vou pedir-lhe que se levante do seu assento e venha em frente a esta plataforma e diga esta noite, quero Cristo no meu coração. Eu quero saber, quero ter certeza. Quero voltar a dedicar a minha vida a Ele. Quero um novo poder na minha vida, uma nova alegria na minha vida. Quero perdão dos meus erros e fracassos do passado. Quero começar uma nova estrada esta noite. Vou pedir-lhe que se levante do seu lugar centenas de vocês, jovens e velhos, seja qual for a sua formação. Você pode ser um membro da melhor igreja da cidade ou você pode não ser um membro de qualquer igreja. Mas Deus falou com você esta noite. Há uma pequena voz dentro falando com você, talvez fazendo você se sentir desconfortável. Essa é a voz do Espírito Santo. E sem seu desenho, fala e convicção você nunca virá a Cristo. Então você se levanta e vem agora. Centenas de vocês. Basta levantar-se do seu assento e vir e ficar aqui quieto e reverentemente. Vamos esperar por você. Locução. Como muitos estão respondendo aqui no Dakota Field em Fargo, para que você possa tomar sua decisão por Cristo onde você está, basta ligar para o número na tela da sua televisão agora mesmo. Para livrar minha alma de uma mancha escura a ti, cujo sangue pode limpar cada ponto. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Para vocês que têm assistido pela televisão, Deus tem falado com vocês. E você vê aqui dezenas e até talvez centenas de pessoas que estão vindo para fazer seu compromisso com Cristo aqui em Dakota do Norte e Minnesota. Você pode vir a Cristo exatamente onde estiver, em seu quarto, em um bar ou onde quer que esteja. Diga sim a Cristo. Se você acabou de fazer essa oração com meu Pai, ou se você tem alguma dúvida sobre um relacionamento com Jesus Cristo, por que você não liga para o número na tela? Haverá alguém lá para conversar com você, orar com você e responder a essas perguntas. E lembre-se, Deus te ama.